Fala aí, galera. Pô, hoje eu vim treinar, né, com a Mia, minha mulher, com meu cunhado, o irmão dela. E a ideia era tentar mostrar um pouquinho para ele de como a gente prescreve treino, né, e de como eu oriento os treinos dos meus alunos, até para que ele possa treinar legal, sozinho. Ele começou a treinar agora, é um menino jovem. E, pô, assim, um pouquinho do que eu expliquei para ele, que tá aqui no quadro já agora, eu acho que pode ser interessante para vocês também. Acho que a galera vai gostar de ouvir um pouquinho do que eu expliquei para ele. A primeira coisa começou no seguinte, né? Perguntando para ele como era o treino que tinha sido prescrito para ele na academia que ele estava lá. E aí eu perguntei já de cara como é que era o treino de peito, só pra gente ter uma ideia, porque eu já tenho noção de como essas coisas são feitas nas academias. E de cara ele me falou que ele fazia 4 exercícios, supino reto, supino inclinado, crucifixo e crossover, todos em 4 séries, de 8 a 10 repetições. E aí ele faz isso 2 a 3 vezes por semana. E aí, se você for pensar, né, e é um pouquinho do que eu quero abordar aqui hoje com vocês, o que a gente sabe hoje sobre volume de treino? Existe uma dose e resposta adequada? Quanto cada pessoa deve fazer? E assim, embora a literatura ainda seja um pouco confusa em relação a isso, confusa no sentido de que a gente sabe que quanto mais melhor, mas a gente sabe também que existe um ponto em que essas adaptações começam a não ocorrer ou você começa a entrar num risco muito grande de repente se lesionar, começar a sentir dor, alguma coisa assim. E o que a literatura traz pra gente hoje, né? Que existe sim um ponto ótimo, existe um momento onde você tem as maiores adaptações e a partir daí você talvez já não tenha mais tantas adaptações, só que a gente não sabe dizer aonde é esse ponto ótimo para cada pessoa. Porque para algumas pessoas esse ponto ótimo pode ser um volume maior e para outras esse ponto ótimo pode ser um volume bem menor. Então o que eu comecei a fazer, né, dentro da minha prática? Eu parti do princípio que alunos iniciantes, alunos que estavam começando comigo, a gente fazia um volume de treino semanal pequeno. O que seria um volume de treino semanal pequeno? Por semana, o cara tem que fazer de 10 a 15 séries para um determinado agrupamento muscular. O indivíduo intermediário, eu vou aumentando, né, esse número de séries ao longo das semanas, ao longo do tempo de treino, 2, 3, 4, 5 meses, eu vou aumentando esse volume semanal para 20 a 25 séries por semana. E sujeitos avançados, eu posso até fazer mais do que isso, dependendo do momento e tal, mas eu nem quero abordar um pouquinho isso, porque na real, a maior parte dos meus alunos não são sujeitos muito avançados. Dificilmente eu faço volumes de treino maior do que esse. Então a ideia é que eu vá progredindo ao longo do tempo com o meu aluno até chegar a um valor que eu veja que ele está rendendo bem, está se desenvolvendo bem e tal. De maneira geral, é isso daqui o que eu faço. Isso daqui bate exatamente com uma recomendação que o Brad Schoenfeld fez há pouco tempo, num paper dele, onde ele mostra assim, né, como deveria ser, né, qual seria o guideline para prescrição de treino de força. E bate exatamente com o que ele falou, o que eu acho bem interessante. Agora vamos voltar aqui para trás de novo, vamos voltar para o treino, né, que o meu cunhado estava fazendo. Ele fazia 2 a 3 vezes por semana um treino que tinha 4 exercícios com 4 séries cada um, que dá um total de 16 séries por treino. Se ele fizesse esse treino 2 vezes na semana, ele estaria com um total de 32 séries por semana, um valor muito mais alto do que aquele que, teoricamente, a literatura recomenda e aquele que a gente tem visto que gera resultado sem trazer um grande malefício para o aluno. Então o que eu sugeri para ele? Porra, vamos mudar um pouquinho essa estratégia? Vamos fazer algo diferente? Vamos tentar junto comigo, né? Porque eu sempre gosto de fazer isso, eu gosto de explicar, mostrar aí, pensando nas estratégias junto. Por quê? O que vai acontecer? Quando ele chegar na academia e encontrar com os amigos, encontrar com as outras pessoas que estão fazendo treinos também e de repente fazem treinos muito volumosos como esse, ele pode achar que está fazendo muito pouco. Então por isso que eu acho importante explicar tudo isso, para que ele entenda que tem uma base que justifica eu utilizar cada uma dessas coisas. Não sai da minha cabeça, existe uma base. Existe um monte de estudo científico que sugere que isso daqui é mais do que o suficiente. A gente tem que pensar em progressão de treino, não sair dando um estímulo muito grande, por aí vai. Então eu fui montando junto com ele o que seria viável. E a gente chegou à conclusão, né, que seria viável ele fazer, por enquanto, um treino AB, né, onde ele iria ter 3 estímulos por semana para cada agrupamento. Então num treino AB, se ele vai ter 3 estímulos por semana e eu quero trabalhar entre 15 a 20 séries com ele, o que vai acontecer? Cada treino tem que ter 5 a 7 séries por agrupamento. Então, ao invés de fazer isso daqui, que ele estava fazendo, eu estipulei que cada treino dele ia ter 2 exercícios. Por exemplo, supino reto e supino 30. Fazendo isso daqui em 3 séries, a gente tem um total de 6 séries. Como ele vai fazer uma série AB e vai treinar 6 vezes por semana,
o que vai acontecer? Ele vai repetir esse mesmo treino 3 vezes, que vai dar um total de 18 séries, que está dentro daquilo que a gente estipulou pela literatura. Então repara, o que eu faço desde o início? Eu primeiro estabeleço qual o volume de treino que eu quero trabalhar com ele. Como ele veio de um volume de treino muito alto, eu não botei o volume de treino menor, eu botei um volume de treino intermediário. Eu pensei em 18, 20 séries para ele. E distribuo o treino dele em função disso. Rafa, e se ele fosse treinar 2 vezes por semana esse mesmo grupamento, ao invés de 3? Partiria do mesmo princípio. A ideia é fazer em torno de 18 a 20 séries. Então eu poderia colocar mais um exercício, quer ver? Vou apagar aqui. Poderia colocar simplesmente mais um exercício. Se eu colocasse mais um exercício aqui, ó, o crucifixo, com 3 séries cada um, ele ia ter 9 séries por dia de treino e, como ele treina 2 vezes na semana, ele ia ter um total de 18 séries. Exatamente o mesmo número de séries que ele tinha antes, só que agora distribuído de uma forma diferente. Cara, então o que eu quero, né, assim, por que a gente brincou e por que a gente fez toda essa aula aqui? A ideia era tentar mostrar que o ideal é que a gente vá progredindo o volume de treino ao longo das semanas e que na maior parte das academias os instrutores ainda têm usado volumes de treino considerados extremamente altos na literatura. Embora eu não veja nenhum problema em usar, né, volume de treino alto, eu acho que tem que haver, né, uma progressão em relação a isso. A segunda coisa, eu estabeleço o volume de treino semanal que eu quero treinar com o meu aluno e vou colocando o treino de maneira que eu consiga atingir o volume semanal, não é um volume de treino. E aí o treino que ele vai fazer tem que ser pensado para que se encaixe naquilo que a gente adequou por semana. Então, ele vai fazer isso aqui durante 4 semanas. Daqui a 4 semanas eu vou tentar progredir para 20, 22, 23 séries, para ver como é que ele vai render. E ao longo desse tempo a gente vai avaliando e entendendo se o resultado que ele está tendo está dentro do esperado, se ele está tendo dor muscular ou não, se ele está sentindo alguma dor específica em alguma articulação, se ele está desenvolvendo bem a força ou se ele atingiu um platô. E tudo isso vai me dar artifícios para saber se eu devo continuar progredindo ou não. É assim que a gente elabora um programa de treino pensando, né, em literatura, em ciência, aplicando para o aluno. É exatamente isso que eu faço dentro do método Lund. É pegar o que existe em literatura e colocar de maneira simples e direta para que você, professor, consiga aplicar isso com o seu aluno já no dia seguinte. É algo prático, direto. Não é só ciência, pelo contrário. É a junção de ciência com aquilo que eu aplico na prática. E é por isso que eu acho tão interessante, é por isso que eu tenho tentado levar isso para cada vez mais profissionais. Bom, se você se interessou, se você quer saber mais sobre isso, eu explico todos esses passos a fundo, falo muito mais sobre frequência de treino, sobre qual a intensidade adequada, quantas repetições você deve fazer, qual o tipo de intervalo você deve usar, e por aí vai em tudo que envolve o treinamento dentro do método Lund, que está sendo lançado agora, essa semana, de novo, de uma maneira totalmente nova e que busca basicamente tentar mostrar a prática. Dessa vez eu tentei fazer um formato que eu chamo de Express, onde a ideia é tentar mostrar diretamente a prática. Eu vou sempre trazer estudos de caso, como esse daqui, e colocar o que eu fiz, e qual foi a solução, e por que cada uma dessas coisas, né, são feitas dessa maneira, com os estudos que embasam a minha forma de pensar.